Salve, salve, turma! Bom, como vocês sabem, a nossa peleia agora é outra no momento, né? É peleia pela sobrevivência, a luta para, enfim, nos recuperarmos nossos irmãos da melhor maneira possível. Mas a gente tem que falar também sobre o futuro, né? Porque o futuro, pelo menos do Inter, tá logo ali, né? Tá logo ali. A CBF, enfim, os demais clubes brasileiros nos deram, entre aspas, né, o arrego de não jogar em maio. A Conmebol também, né, transferiu os jogos pelos oficialmente o jogo contra o Delfim transferido, mas vai transferir também o jogo contra o Belgrano porque não há nenhuma condição pela Sul-Americana de jogarmos, né? Já havia sido transferido o Maiapo também, ontem oficialmente adiado o Delfim, mas vai ser adiado também o Belgrano, então vamos ficar com esses jogos pendentes ainda. E por que eu digo arrego? Porque acho que talvez não de parte da CBF, ou talvez a CBF poderia ter feito um esforcinho a mais, né? Para, enfim, dar uma aliviada, talvez parar o Brasileirão inteiro, enfim, porque depois que o campeonato recomeçar, Inter, Grêmio e Juventude vão se quebrar para jogar. Vai ser um jogo a cada 3 dias e talvez isso vá até agosto, até depois da Copa América. Os prejuízos em campo, os prejuízos competitivos e esportivos são gigantes. Mas vamos falar de outra coisa também, uma coisa também que é muito preocupante. E é claro que nesse momento a gente, como eu repito, a gente luta pela sobrevivência, nós vamos sobreviver porque a peleia continua e nossa peleia é muito forte e nós não vamos nos entregar para ninguém. Agora, o Inter, passando maio, quando voltar a campo, não sabe nem onde vai voltar a campo, né? Possivelmente em Alvorada, lá no CT dos Namorados Quero-Queros, ou mesmo no PUC, porque o CT foi destruído. Resta muito pouco do CT. Depois de que o rio baixar, e felizmente o Guaíba já mostra se está baixando mais, né? Apesar da chuva que se avizinha, mas vai sobrar muito pouco do CT. O CT, a parte interna está embaixo d'água, os campos embaixo d'água também. Não faço a menor ideia, por não ser um agrônomo, de quanto tempo se pode recuperar esses campos, mas acho que em menos de 60 dias, depois que a água baixar, é simplesmente impossível, porque lá vai virar um barro só, né? E outra questão, talvez o Inter tenha que renegociar com seus jogadores até mesmo um atraso salarial. E espero que compreendam, como foi na época da pandemia. E, curiosamente, infelizmente, o Cudê estava nas duas vezes, né? Na pandemia, quando parou o futebol, e agora também quando, enfim, o Estado está parado para salvar nossos irmãos. E naquela época o Inter teve que renegociar salários, né, com o presidente Marcelo Medeiros. E agora talvez tenha que fazer o mesmo, porque, enfim, as receitas vão cair brutalmente, mesmo que daqui a pouco os clubes que não pararam o Brasileirão e que ofereceram ajuda, como por exemplo o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras ofereceram seus CTs para o Inter e Grêmio e Juventude se transferirem para lá, só que teriam que abandonar tudo aqui, o que é impossível no momento, né? Mas talvez ofereçam recursos também, como rendas, como parte das rendas, o que eu acho muito difícil em todo caso, né? Vamos ver o que acontece, mas é bem provável que chegue um momento que o Inter tenha que renegociar os salários ou pelo menos atrasar os pagamentos, porque enfim, a receita de bilheteria não existe mais, né? Não vai existir mais por um bom tempo e vai minguar por um bom tempo também, porque afinal de contas, olha, vai demorar as pessoas conseguirem lotar o Beira-Rio de novo, porque estão lutando pela sobrevivência, está todo mundo lutando pela sobrevivência ou lutando para ajudar os irmãos. Então, as receitas vão cair brutalmente. O quadro social também vai cair brutalmente pelos mesmos motivos, né? O futebol vira supérfluo nesse momento, o que vira essencial é a sobrevivência. E ainda mais a questão de, enfim, talvez de patrocínios. Espero que todos os patrocinadores sigam bancando o Inter, Grêmio e Juventude, né, que não retirem receitas. Mas enfim, e isso que eu digo. E a questão do arrego que eu digo da CBF, essa, entre aspas, né, digamos, essa benfeitoria que a CBF deu aos clubes, talvez pudesse pressionar um pouquinho mais, né? Eu não quero fazer mimimi, não quero bancar vítima aqui também, mas se fosse clubes de Rio e São Paulo, se fosse Rio e São Paulo isso, né, bater na madeira que nada aconteça para eles, talvez a conversa fosse diferente. E eu lamento muito as declarações do presidente do Atlético Paranaense e também do Atlético Goianiense, né, que foram naquela linha, enfim, não sou coveiro, né, vão parar de chorar, vão ficar chorando, enfim, não tem como parar, enfim, declarações bastante infelizes desses dois presidentes, né, nem vou citar o nome, né, não vale a pena, mas enfim, que a gente um dia lembre deles, né, porque a gente vai lembrar de quem ajudou, mas também vai lembrar de quem não quis ajudar. Então acho que é esse recado que fica nesse momento. E é só uma questão que me causou estranheza, enquanto o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, gritou forte contra os clubes que não foram solidários em pelo menos discutir a paralisação do campeonato, ou se negar a paralisar,
o presidente Barcelos se calou. Não sei porquê do silêncio, mas fiquei bastante curioso, uma vez que o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, foi muito firme, muito forte em suas declarações. Juventude também pegou muito pesado nas declarações, como clube, como instituição. O Nenê, como capitão do time, também bateu muito forte. E do lado do Inter foi tudo silêncio. Fiquei um pouco curioso para saber porquê. Tá bom, turma? Fiquem bem, fiquem com Deus e vamos seguir na peleia, vamos seguir na luta, vamos seguir ajudando, vamos seguir doando, vamos seguir ajudando nossos irmãos, tá bem? Beijo, fiquem com Deus.